Meu nome é Renata, eu sou uma mulher branca, gorda, tenho cabelos castanhos curtinhos, olhos castanhos também, estou com uma camiseta vermelha, com letras brancas, escrito em Empresa Matriarcado, em homenagem a Pilar. Atrás de mim tem uma estante e uma parede branca. O Conversa de Portão, ele surgiu com o intuito de tornar mais acessível possível. Então, a gente fez uma parceria com a FENEIS, que vai fazer, com o professor Juliano, que vai fazer a tradução e interpretação de Libras dos nossos vídeos, e assim que ficar pronto, a gente posta no YouTube. Algumas pessoas perguntam para a gente por que a gente usa o termo todes nas nossas divulgações. Essa opção, ela se dá por estarmos aprendendo e nos adequando à linguagem neutra, e para quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar alguns links que fazem essa discussão e que trazem mais informações sobre. As lutas e as transformações estão atreladas à linguagem. Então, a gente também usa da audiodescrição nesse vídeo. Eu peço para que todos que abrirem o microfone e forem se manifestar na hora do debate, façam antes a sua audiodescrição. Fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem no chat, para fazer perguntas. Quando for fazer pergunta, coloque em caixa alta, pergunta, para ficar mais fácil da gente localizar. Todas as citações que a Pilar fizer, na medida do possível, a gente já vai colocando no chat e depois a gente coloca na descrição do vídeo do YouTube também, para vocês poderem acessar. O Conversas de Portão surgiu comigo, com a professora Adriele, que também está aí, e a Fabiola. Nós somos pedagogas, somos professoras de bebês na creche da Unicamp, na DEDIC, na turma do Portão, que nesse período conturbado de pandemia, teve de ficar do portão para dentro. E nos deparamos com a possibilidade de aprender, acessar e compartilhar conhecimentos imprescindíveis para a reflexão sobre a prática educativa. E sim, a possibilidade de, por meio das tecnologias, ultrapassarmos os portões da creche com nossas conversas. A gente já teve 6 conversas. A Pilar veio como um convite muito especial. Nós já conhecemos há algum tempo. Acho que de nós 3 eu sou a que conhece a Pia um pouquinho mais de tempo. E eu sempre admirei muito o trabalho da Pilar como educadora, como militante, como feminista. E a gente trocou muitas ideias já por telefone, a gente já se acolheu, já foi ombro uma da outra como educadora de várias situações. E foi por causa disso que eu fiz questão de convidar a Pilar para essa conversa, para trazer para a gente uma realidade que nós, professoras de creche da rede regular ou de creches universitárias, não vivenciamos. E por sermos educadoras e por estarmos numa luta e numa política mesmo, né, que seja de transpor os portões, né, em defesa de uma educação anticapitalista, antirracista, antigordofóbica, descolonial, laica, etnográfica, antifascista, anti-LGBTI-fóbica e tantas outras questões que nos rondam, né, antidescapacitista e principalmente anti-adultocêntrica. A gente considera que essa conversa de hoje não pode ficar mais longe dos nossos portões. Então, eu convido, Pilar, você para se chegar, para falar e para nos colocar para dentro do seu portão também um pouquinho. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Uma ótima conversa a todos e a todos. Eles enquadram a gente, jogam com o nosso psicológico, leva nós pro canto e bate até. Já teve uma vez que eu tava de aparelho e levei chute pra caramba na boca, pisaram em mim.
Os de Hilux sempre folgam. Eu tinha 17 anos. Eles me pegaram numa festa, só porque eu estava com um baseado, me levaram para um quartinho, aí lá tinha segurança e tinha policial. Me jogaram no chão, me deram uma pá de choque, me bateram com um taco de beisebol, cheguei em casa com as pernas roxas, tremendo. Quando eu lembro disso, dá vontade de nem sair mais. Me dá dor. Eu tinha 16 anos. Se tem palhaço, os caras arrancam a tatuagem à força, com canivete. Tava lá na quebrada e os caras me parou, eles já me conheciam. Me sequestraram, colocaram um saco na minha cabeça e ficaram dando peão pela quebrada. Depois disseram que se me pegasse de novo, eu ia direto pro CDP. Quando eu lembro, vem raiva, vem ódio e até medo. Eu tinha 17 anos. Encontraram drogas perto de mim e me bateram muito. Só soco na cara, 3 contra 1. Até hoje, eu tenho o ouvido estourado. Saí pus até hoje. Depois disso, vim preso. Quando eu lembro, eu fervo de ódio. Eu tinha 17 anos. Ameaçaram fazer um canivete, com um canivete um X na minha mão. Me pegavam, zoavam na minha cara, me perseguiam e me ameaçavam. O X era para todo mundo saber que eu era bandido, mas eu não era. Eu tinha 16 anos. Salve, salve! Aqui é Pilar, eu sou educadora social. Estou no escritório da minha casa com uma parede com livros e ilustrações psicodélicas ao fundo. Sou uma mulher, tenho cabelos curtos, enrolados. Estou com o meu batom bordô da força. Sou educadora social e militante feminista. E eu atuo em unidade da Fundação Casa, em Campinas, há somente 3 anos. Mas é o suficiente para me sentir destroçada e impotente milhares de vezes. E essa não é uma hipérbole. Todos os dias, a gente experimenta a negativa como princípio nessa instituição que, como prerrogativa, funda-se numa ideia de reeducação. Eu quero iniciar, então, com uma pergunta. Como reeducar na clausura? Para mim, é como perguntar se seria possível que eu recriasse o sol somente com as minhas energias. Nesses depoimentos, misturam-se relatos de meninos internos em unidade da Fundação Casa, em Campinas, e outros recolhidos em oficinas com estudantes de escolas públicas pelo mundão afora. Tem uma similaridade, né? Na vivência abrupta de violência, com uma centralidade que está no corpo, na marcação do corpo, como um corpo indigno, vagabundo, marginal, indigente. São experiências de estigma, de racismo, de desumanização, tão extremas que não condizem com o ideal que eu acho que todas nós compartilhamos aqui, que é de uma educação para autonomia e liberdade. E aí, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. Estou ansiosa por esse diálogo com essas educadoras tão incríveis, num convite que me deixou tão instigada. E agradeço tanto o convite quanto a oportunidade de poder refletir e organizar essas ideias que ficam pululando na mente. E a conversa hoje vai ser sobre a nossa falha como sociedade, em construir e estruturar condições de acesso, de dignidade para a vida da população, né? E nisso, todas e todos estamos incluídos, porque a gente aceita, a gente permite e não questiona a institucionalização dos nossos adolescentes em modelos que nada devem às prisões. A gente encarcera ao invés de educar, como são os slogans que a gente carrega com muita energia nas manifestações de rua contra a redução da maioridade penal, contra o encarceramento em massa, contra a guerra às drogas. E tudo isso está imbricado, né, gente? Nesse projeto de sociedade que prefere construir prisões às escolas, aos postos de saúde, à moradia digna, a ofertar condições para um trabalho não precarizado. E é vívida também a reverberação estrutural de uma coletividade que viveu mais da metade da sua história num sistema escravocrata e que ainda não foi capaz de chacoalhar essas ideias de subalternidade, de inferioridade, de uma negatividade tão incrustada
na nossa mente e tão repetida nos programas de TV, Atenas da Vida, nos livros didáticos, nas propagandas, que são concepções tais quais bandido bom é bandido morto. Ou mesmo em nossas atitudes, quando a gente olha para uma pessoa negra, imagina que ou ela é a porteira ou a empregada doméstica daquele condomínio de luxo que a gente está passando na frente. Afinal de contas, quantas pessoas negras constituem a elite como classe do nosso país? A essas dificuldades relacionadas a uma desigualdade dilacerante na nossa sociedade, somam-se o projeto de um Estado que não tem interesse algum na emancipação. Às vezes, a gente ouve que a população das periferias é esquecida, mas eu não acredito nisso. Essa exclusão é milimetricamente orquestrada como uma forma de manter uma marginalização que serve ao capital, que serve ao poder instituído e que se reproduz pela via da violência policial e também da escola. Porque as nossas escolas, e muitos de nós aqui, então, como professoras, professores, educadores, educadoras, servimos a esse modelo, estando baseadas numa cristalização curricular que não dialoga em nada com a realidade. Não acolhe, não questiona, não permite que os adolescentes e adolescentes se vejam como sujeitas e sujeitos de direito que são ou agentes de suas próprias vidas. Nesse grupo de indivíduos, vocês sabem que convive uma vivacidade incendiosa, instigante, deliciosa, mas também uma apatia bastante desconcertante. Quem nunca ouviu? Não quero saber de nada. É tudo assim mesmo. Vou fazer o quê? Então, com os meninos na Fundação Casa, a violência começa bem antes da entrada desses meninos nessa instituição odiosa. Ela começa na criminalização das suas vidas, na negativa da dignidade. Não, 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 não. A ausência. São enormes vazios. Não acessa direitos sociais, não é incentivado a vislumbrar um projeto de futuro, e tem as suas habilidades, as suas preferências, as suas práticas culturais, performances sociais completamente subjugadas, negativadas, por praticamente toda a sua história. Na escola, nas ruas, no pegar o busão e ver a senhorinha agarrando na bolsa assim, para não ser furtada por aquele menino de bermuda, chinelo de dedo e Juliette, que é aquela sobrancelha com 2 risquinhos assim aqui. Esse menino é convencionalmente lido como ladrão, como marginal. A instituição escola é essa que é uma força comunal na manutenção de um pântano de desgosto, porque ela não fortalece e não valoriza as nossas preciosas e pulverizadas e espalhadas práticas de resistência de produção de cultura. A gente larga esses adolescentes acreditando que nada de valor eles produzem, que o que eles produzem é lixo, é marginal ou não funciona como prática cultural porque está na cultura popular ou então está aquém daquilo que a gente vê como cultura aqui. Isso só cria descrédito, desmobilização, descrença. E daí, para piorar, a gente concretiza a ideia de que a punição é a única saída para quem ousa se afastar de padrões ou de leis que muitas vezes a gente nem sabe que existem, ou de leis que não têm nenhum lastro social, ou seja, que não tem nenhuma relação com a nossa vida. Ou ainda, quem ousa se afastar de padrões por não ter saída para combater a fome ou o ódio numa sociedade de abismal desigualdade e injustiça. E nem sempre o mundo teve grades. É possível imaginar esse mundo sem prisões. Já está mais do que provado por estudos, vivências e por experiências internacionais que essas instituições que a gente tanto vangloria só servem para acirrar violência e violar direitos humanos. E aí, um parêntese, sobre a urgência desse abolicionismo penal
e todo o colapso que ele cria na nossa sociedade, na nossa coletividade, no nosso imaginário, eu sugiro a Angela Davis e a Juliana Borges e também a ampla e muito vasta produção de todo o movimento negro organizado. E tem um livro lançado recentemente pelas Mães de Maio, Memorial dos Nossos Filhos Vivos, que é especialmente muito pungente nessa narrativa da necessidade de a gente abolir as prisões. E antes das prisões se constituírem como senso comum na nossa sociedade, a reformação dos indivíduos passava por punição corporal, por tortura, esquartejamento, no modelo britânico que chega até a gente pela colonização, né? Pela invasão. E aí essa ideia das prisões tem a ver com um reformismo que vem de ideologias religiosas, de penitência dos pecados, mas também com o alastramento do capitalismo como um sistema de exploração dos nossos corpos. As cadeias têm origem em casas de trabalho forçado, que visavam educar, readequar as pessoas e seus corpos para a vivência de longas horas de exploração. E aí, a gente simplesmente desvalida, silencia muitas formas de resistência a esse modelo que foi imposto pelo capital, com uma complacência tão obediente e tão nojenta que eu não sei o quê. Mas é mais interessante é que a gente se acostuma com essa ideia e pensa que não tem outra possibilidade para viver numa sociedade em que quem não respeita as nossas leis não é punido. A gente não consegue pensar de outro jeito. E aí, valem aqui as reflexões da Silvia Federici, da Hannah Arendt, do Michel Foucault e de outros movimentos que pensam essa ideia de não complacência obediente, como o movimento Moleque e as abuelas, que lutaram muito contra a ditadura na Argentina, por exemplo. No Brasil, a gente teve o encarceramento como solução criminalizadora para todas as vicissitudes sociais desde o período do pós-abolição. Vem de longe esses passos do aprisionamento. São muitas as leis que vingaram a luta por liberdade, instituindo a criminalização como única saída, como a lei da vadiagem, a proibição da capoeira, do samba, das religiões de matriz africana, a proibição de estudar, de trabalhar, de possuir terras. E muito mais recentemente, na Lei Antidrogas de 2006 e na Lei Antiterrorismo de 2016, na contramão de pesquisas, estudos, experiências, a gente continua dando murro em ponta de faca, legitimando o aprisionamento como única forma de combate à violência. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça publicou o dado de que a gente tinha no Brasil 812.524 pessoas presas, o que nos fere com uma incauta posição de terceira maior população carcerária do mundo. E dessas 812.524 pessoas, 40% delas estão presas sem julgamento. Não tiveram direito à defesa. 40%. E esse número da nossa população carcerária só cresce. Ele vem crescendo desde 1889. E os dados revelam uma dramaticidade absurda. De 1990 a 2006, o crescimento da população carcerária foi de 700%. E esse país, que se vangloria de prender, também é um país campeão de homicídios não resolvidos. A taxa de resolução de crimes violentos no nosso país é de minguados 9%. Ou seja, quem vai preso, então? Quem vai preso são pessoas enquadradas em crimes leves, como furtos, roubos e tráfico de drogas. Mas tráfico de drogas, a gente sabe, em pequeníssimas quantidades.
Porque quem está de avião ou de helicóptero não precisa aprender. Furtos, roubos e tráfico de drogas são o enquadramento de mais de 75% das pessoas presas. Mas o senso comum propaga que a prisão é solução para a violência. Se depois de 2006, com a lei antidrogas, quem decide o que é tráfico é o agente da segurança pública, ou seja, o policial, esse tráfico enquadra quem está na ponta dos mercados ilegais, gente. É o molequinho da esquina que está vendendo um beck. Quem vai preso no sistema prisional adulto é o jovem negro. 55% da população carcerária é jovem, 64% é negra e uma esmagadora maioria é de baixa renda e de baixa escolaridade. Mas e na Fundação Casa? Quem são esses meninos? E aí são meninos mesmo, do gênero masculino. 96% dos mais de 30 mil adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa no Brasil são meninos. 61% são negros. E 57% estavam entre 16 e 17 anos. E aí, quando na sala de aula eu converso com esses meninos, aqui de Campinas, sobre a guerra às drogas, 90% me responde assim: eu tava lá com 2 paradinhas de beck, 10 conto, e agora eu tô aqui enquadrada em tráfico. Você jura que a solução para esse tipo de ato infracional é deixar um adolescente ser vilipendiado por uma instituição que dilacera seu corpo e sua mente? A esmagadora maioria dos meninos internados em unidade da Fundação Casa está lá por ter sido enquadrado num ato infracional relativo ao tráfico de drogas. Então aqui, vamos chegar nos prédios amarelos da Fundação Casa, que é um lugar que não tinha que existir, que mitiga a existência, que estilhaça subjetividades, exala opressão, opressão. É um espaço que só dá para revitalizar e ressignificar se tiver uma enchente de erva bem poderosa para dirimir toda a perversidade que é perpetrada ali. Sabe aquele modelo da escola, da caixa de concreto, que vocês conhecem bem aqui no estado de São Paulo? Assim é o prédio da Fundação. São 3 andares. No primeiro estão os refeitórios e as salas multiuso. No segundo estão os dormitórios, com 4 camas de concreto e um lavabo em cada um. E no terceiro está a quadra. Mas essa quadradice que já é horrorosa numa escola, no mundão, uma quadradice que mata sonhos, que mata criatividade, somam-se grades enferrujadas, portas pesadas, barulhentas, com janelinhas só para os olhos, a ausência de luz e uma umidade mofada, debilitante. Você sente cheiro de jaula, de calamidade quando você entra lá dentro. A energia é pesada, não é boa não. É uma imobilidade castradora. O menino que chega lá, ele chega depois de um histórico de não, né? De ausência, de descrédito, de deslegitimação de toda a sua vida, de tudo que ele já experimentou. Tudo aquilo é lido como errado pela equipe que o atende. O menino é esse menino que vê no crime ou no cara da boca a presença, uma figura de poder, de possibilidades, de grana. Ele quer para ele quer ter um tênis novo, ele quer posar de bacana. E a gente não pode culpá-lo, né? Foi a gente que instaurou uma sociedade de espetáculo que cultua o consumo como um Deus maior. E aí a gente canta lá o MC Ramon. Dinheiro, maldito papel que move o mundo inteiro. Enquanto uns têm muito, só sorte quem vem do gueto e querem calar minha voz por pedir meu direito. Calam esses meninos, mitigam qualquer chance de resfolegar. E são várias as possibilidades de responsabilização por ato infracional. É o ECA que define isso, o Estatuto da Criança e da Juventude, que define o ato infracional como análogo ao crime ou à contravenção. E essa responsabilização pode ocorrer de 6 formas: advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade,
liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Aqui em Campinas, a prestação de serviço à comunidade, PSC, e a LA, liberdade assistida, são oferecidas geralmente por ONGs, né, que fazem contrato com os municípios para oferta desse serviço e contam com uma equipe especializada, projetos sociopedagógicos próprios. Tem ONGs boas e tem ONGs péssimas. E esses projetos são avaliados anualmente, tanto pela Secretaria de Assistência Social quanto pela Vara de Infância e Juventude. A medida socioeducativa de semi-liberdade e de internação prevê um plano individual de atendimento. Esse menino vai ficar internado numa unidade da Fundação Casa. E o seu PIA, que é o plano individual de atendimento, ele deve ser construído coletivamente por ele, com a equipe que o atende, que é uma equipe interdisciplinar, responsável pelo seu caso, composta por agentes educacionais, agentes de segurança, agente socioeducativo, e os profissionais da saúde psicossociais, assistente social e psicólogo. O que acontece é que essa medida de internação, ela não tem um prazo definido, pré-estipulado. Ele vai ficar internado na unidade da Fundação Casa de 3 meses a 3 anos. Até que os responsáveis pelo seu caso avaliem que seu PIA alcançou um estágio satisfatório. E vão sendo enviados relatórios parciais dessa sua trajetória no centro para o Ministério Público a cada 3 meses. Até que seria enviado um relatório final, depois de uma compreensão compartilhada na equipe, propondo a finalização da medida, e essa proposta vai ser avaliada pela promotora do caso, pelo juiz ou juíza do caso. E aí, esse vácuo espacial criado na vida do adolescente, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali dentro. Imagina a ansiedade na mente de um adolescente, gente. De 3 meses a 3 anos. E eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu fico aqui à mercê da compreensão que esses profissionais têm do meu plano individual de atendimento, da minha vida, da minha família, do meu contexto territorial, do meu comportamento, do meu projeto de vida, da minha dedicação aos estudos e atividades e da minha disciplina. A disciplina é moeda de troca. A disciplina, essa é a ideia que funda todas as relações dentro da Fundação Casa. A disciplina aliada a uma noção de segurança. Elas duas dão as mãos, não largam nunca mais e sujam todas as possibilidades com soda cáustica, lama e enxofre. Sabe quando a gente, pessoas adultas, somos obliteradas com regras vazias, sem sentido, simplórias, corruptíveis, burras mesmo? Tipo, quando alguém da coordenação fala pra gente que a gente tem que seguir umas burocracias que não fazem o menor sentido, ou no trabalho, na repartição, ou no atendimento de telemarketing, já tentou falar com a NET? Pois é, sobe aquele ódio fumegante, né? Vai subir uma raiva, que a pessoa fala, não tem jeito, é assim, veio de cima, não sou eu, é a gestão. Imagina um adolescente preso, tendo que lidar com regras imbecis todos os dias, por todos os minutos da sua internação. É mão para trás para ir no banheiro, a blusa para dentro da calça, abaixar a cabeça para sair da sala, obrigatoriedade de falar senhor e senhora para todas as pessoas com as quais você conversa, a rigidez de uma rotina ensandecedora, o uso de uniformes numerados que literalmente os reduz, cada uma daquelas carinhas cheias de vivacidade, às vezes de ódio, a um número, e uma sucessão imemorial de não. Não. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu sempre brinco com eles que a Fundação Casa é igual a diretora da escola do irmão do Jorel. Não pode, nada pode naquele lugar. Não pode colocar o pé na cadeira, não pode desenhar no caderno, não pode usar uma lista gigantesca de expressões, não pode levantar, não pode tocar, não pode abraçar. Não pode, não pode, não pode. Não, não, não significa e simboliza o poder controlador. Uma vigilância ostensiva dessa instituição que quer impedir reflexão, livre pensamento, a educação, a emancipação. Ela morbidamente logra seu objetivo de reinserção numa sociedade doente, porque ela reconduz grande parte desses adolescentes para descrença em si mesmos. O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e vou voltar para o crime, porque eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sei nada.
Obviamente, os meninos criam e recriam seus próprios sistemas de subversão, desobedientes. Eu queria poder mostrar aqui as suas linguagens, seus códigos, as suas estratégias maravilhosas de colher sorrisos na desmoralização dessas regras imbecis, porque eles têm muitas estratégias. Eles encontram esses meios de subverter uma vigilância ostensiva, dá uma puxadinha ali, uma coloridinha aqui, pega as pontas dos lápis de colorir para pintar as linhas que eles arrancam das roupas e fazer suas pulseiras. São várias as estratégias, depois a gente pode nomear outras, mas olha, tem muita consequência quando eles são pegos em flagrante. Na clausura, o seu corpo não é seu. Você não decide nada. Você não decide a hora que você acorda, nem que você come, nem que você veste, nem que você ouve, nem com quem você fala. Com o que isso se parece, gente? Se não com um remodelamento da engrenagem da escravidão. Pesado, né? Mas é isso. O aprisionamento é como uma morte social. E aí, a insistência por parte da gestão desses sistemas pelo controle desses corpos e mentes através de burocracias enrijecedoras e imobilizantes é parte desse projeto de manter esses adolescentes à margem da sociedade. E a educação, representada ali pelo ensino formal, pelo ensino de arte e cultura, pelo ensino profissionalizante, sujeita-se e reproduz esse projeto de morte ao aplainar, para integrar. Como instituição social, seria o papel da escola a garantia do acesso a direitos, a descoberta das vulnerabilidades, a diversidade como princípio e o combate a violências. Mas ali dentro desse sistema perverso, ela atua como parceira, parceira do caos, parceira da disciplina desmoralizante, desintegrando e bombardeando toda e qualquer tentativa de transformação ou mudança. Sabe Praia de Tombo? A gente tá lá, sempre levando o capote para sair, dando de cara com o queixo na areia, machucando inteira, vem a alma te derruba. Você levanta, tenta de novo, nada um pouquinho para lá, nada um pouquinho para cá, tenta ganhar o fôlego, descansar um pouquinho, tenta do outro lado, pá! Uma hora você sai, mas você sai humilhada, né? Porque o engessamento dessas instituições, ele é degradante. Aquela cordilheira de não pode, também se aplica aos educadores e às educadoras. Mas não pode por quê? Por que não? Por que não? Não tem justificativa. Ah, mas vocês estão de brincadeira. Você acha que eu sou educadora, que eu vou me amaciar com um não pode, por que não? Se eu elaboro projetos fundamentados com base em pesquisa, estudo, experiência, prática pedagógica, processo dialógico, é necessário uma fundamentação no não, né? Eu exijo isso. Aí eles respondem, por questões de segurança. Grande rainha de segurança. Daí, a medida socioeducativa, que teria como prerrogativa um tripé, educação, segurança, saúde e assistência social, ela se vê bombardeada por um tanque de guerra da segurança, que é o baluarte, que para si arregimenta a força do senso comum, da ignorância e do preconceito. Para vocês terem um exemplo prático, a gente teve que fazer uma série infindável de reuniões com a diretoria de ensino para exigir que os centros fornecessem justificativa ao negar projetos de professores. E a Cleusa está aqui para provar isso. A diretoria de ensino, ao invés de atuar como uma instituição de garantia de direitos, se miscui nessa parceria franco-atiradora de insalubridade pedagógica. Em tese, os documentos preconizam uma multiplicidade de metodologia, porque para você atuar num contexto multisseriado, a gente precisa de um processo pedagógico com vistas a uma instrumentalização que engendre ampliação de repertório cultural, de paradigmas, uma educação para a cidadania. Mas na prática, o que a gente vive e sofre é a valorização de uma educação bancária, com práticas estoicas, com o objetivo de disciplinar, manter quietos, calados, mudos, controlados.
obedientes, quietinho, quietinho, bem quietinho. Quando eles estão quietos, tá tudo bem. A gente se vê toda semana, tendo que lembrar coisas muito básicas, como humanidade, direito à dignidade, a educação de qualidade. E como educadora, eu acho que eu nunca evoquei tanto ideias que eu nunca tinha evocado antes. Liberdade de cátedra e autonomia docente. Porque as tentativas de intromissão, interferência e corrupção das nossas práticas pedagógicas são incontáveis. Às vezes rasteiras e horrorosas. E às vezes do alto do status quo da supervisão da Fundação Casa ou da supervisão da diretoria de ensino, e não menos horrorosas. Por exemplo, eu sempre atuo muito com produção, sabe? Eu acho que a gente debater, discutir e produzir algo autoral, criativo, com base nessas discussões, em linguagens diversas, é muito precioso e potente para a gente traduzir mesmo as nossas discussões, e elas vão entranhando daí nas nossas práticas cotidianas, nas nossas rebeldias diárias, né? Comunicando ação, transformando. E aí, junto com os meninos, pensei numa proposta de a gente ouvir música durante esses momentos de produção. A gente vai ver parte, então, na hora de produzir, que vai ser uma coisa assim para ficar, né, criativo, para conseguir se pensar no mundo como se eu não estivesse aqui nessas grades, para eu conseguir refletir, a gente pode ouvir uma musiquinha pro voo dos pensamentos. Ah, não. Não, que absurdo. Como assim que os meninos vão escolher as músicas? Eles vão acostumar com isso, vão querer escolher outras coisas. A música vai atrapalhar as outras salas. Os meninos não vão prestar atenção na aula e vão querer só escutar música. A normativa 62 da Fundação Casa impede o uso de equipamentos de mídia. Como a gente vai saber que você não está levando um comunicado do PCC lá para dentro? Eles vão usar a música como moeda de troca com você. Você não vai conseguir controlá-los. Eu não quero controlá-los, né? E que bom que está escrito no ECA e na nossa Constituição Federal que adolescente tem direito a uma educação de qualidade, acesso à arte, cultura e informação. Né? Foram esses elementos que eu usei como base para uma batalha que foi longa, para conseguir ouvir música com os adolescentes dentro da Fundação Casa, dentro das minhas oficinas. Um projeto que todo mês era barrado novamente, eu tinha que de novo mover enchentes. São necessárias muitas reuniões para a gente chegar a alguma possibilidade. E aí, vocês não sabem o que é caminhar sob o olhar sanguinário dos vigias, com a cabeça na mira de uma gestão caquética. Outro exemplo que eu queria dar da potência de uma educação remada contra a maré na Fundação foi a transgressão da minha amiga inspiradora educadora Tatá, que fez um trabalho artístico muito impressionante lá, porque as tatuagens de palhaço simbolizam uma ligação com a criminalidade, morte aos policiais, e desenhá-los dentro da Fundação Casa, no caderno, na folha de papel, em qualquer lugar, com a canetinha na pele, é extremamente proibido. Assim como as expressões PJL, Paz, Justiça e Liberdade, e a inscrição numérica, que representa alguns atos infracionais. 155, 157, 33 e outros. E aí eu já presenciei agentes pedagógicos conversando, dialogando sobre por que não pode, conversando, né, para construir outra ideia, não vamos simbolizar isso, porque estamos justamente pensando em um mundo, em você ir para o mundão, para não vivenciar o crime novamente, mas eu já vi também agentes pedagógicos simplesmente dizendo não. E agente socioeducativo, que de sócio não tem nada, e nem de educativo também não tem nada, rasgando cartaz de adolescente que continha alguma dessas inscrições proibidas. Na cara dele, assim, você imagina. E aí a Tatá construiu oficinas de ressignificação desses palhaços, pensando e simbolizando outras ideias a partir desta representação, numa sensibilidade artística, numa força educativa propulsora realmente de reflexão, para além do não, que é só castrador, né? A gente depende muito lá dentro da estrutura da coordenação para o trabalho.
Então, a gente tem a coordenação do ensino formal, que a gente é ligado a uma escola, e aí tem a coordenação da escola, e cada unidade da Fundação Casa, e aqui em Campinas nós temos 5, aqui no São Martim 3, funciona como uma autarquia, que tem autonomia para a decisão de alguns processos burocráticos e de alguns procedimentos internos. Cada direção de unidade tem um diretor e coordenadores de área. Coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, a encarregada técnica, que é da área psicossocial, o coordenador de saúde e o coordenador de segurança. Esses cargos são cargos comissionados por indicação, então tem muita troca, muita rotatividade. Se muda o diretor ou a diretora, muda todos esses cargos, se institui aquela nova gestão. E essa rotatividade embarrera tudo, atrapalha todos os processos em andamento. Cada troca significa uma reorganização, uma retirada, uma reavaliação de projetos. Toda vez que troca, tem aquela... Parou. Então, uma morosidade. Pensar uma educação que leve em consideração o adolescente, sua vida, sua trajetória, sua experiência, seu cotidiano, que valorize e incendeie as suas práticas, as suas histórias, as suas produções, seus desejos, suas vontades, é se ver constantemente na mira de um alvo. Ali, a gente é alvo, como é esse adolescente em todo minuto de sua existência no mundão. Preto, pobre, favelado, suspeito, ladrão. Vivenciar o poder frustrante, debilitante dessa deslegitimação frequente me faz uma educadora melhor, com certeza, mas exaure e adoece. Eu aprendo todos os dias com os meninos, que eles são rápidos demais no gatilho das ideias, no tiro das letras, amam ouvir poesia. É um silêncio salutar quando eu leio um conto do Sacolinha para eles. E eles fazem tudo virar canto de revolta. E aí, para nós, mesmo exauridas, é imperioso. Tá sempre inventando metodologias que sejam capazes de fundir essa compreensão da realidade que eles já têm a uma ação para transformação, com informação, com fortalecimento, para potência e autonomia, ampliação de perspectivas, múltiplos aprendizados, para fugir da caixinha, né? Para não virar robô de sistema quando voltar para o mundão. Uma educação como ferramenta para a gente criar junto instrumentos que propiciem uma vida que a gente queira viver, uma vida desejosa, gostosa, prazerosa. Barreiras? Não pode. Umidade. Só da cáustica. Mas eu sempre falo para eles que eles são guerreiros demais por suportar aquilo lá. Porque são humilhações e provações diárias que eles são submetidos. Imagina você não saber quanto tempo você vai ficar preso e segurar essa onda, segurar essa barra. Dar conta de si. Quando você demanda um direito que você sabe que é seu, quer saber como é que anda seu PIA, seu plano individual de atendimento, onde está seu relatório, e eles tiram onda com essa cara, ô de menor, fica na sua. Segurar o psicológico quando todo mundo tira onda de você, não é fácil, nem sempre eles conseguem. Eles lidam ali com gente, né? Gente de todo jeito. E nem sempre o diálogo está na centralidade da atuação dessas pessoas. O pior são os agentes socioeducativos, guardas da porta, que muito tem de quando a Fundação Casa ainda era FEBEM. Muita violência, muito preconceito, muita opressão. Eu tento olhar para essa categoria como uma categoria precarizada, mal remunerada, sobrecarregada, que é sem informação adequada, sem chance também de ter outra atuação. Mas olha, com tudo que eu já vivi, presenciei ali dentro, eu não consigo. Claro, sempre tem os fora da linha, né? Os avessos da regra. Não sei. Mas ali a regra é força maior. E a maior parte desses agentes
E aí, a gente precisa ter muita força, porque a luta para surtir efeito, quase sempre precisa ir até o Ministério Público. A nossa fala, a nossa demanda, mesmo quando coletiva, quase nunca surte efeito. Uma lentidão, uma morosidade. E o tempo da espera não é o tempo da vida. E para adolescente sem visita, sem contato com a família, um dia é uma morte. E se eu, como educadora, frequentes vezes me vejo sem ferramenta para exercer meu trabalho, você imagina um adolescente? Bom dia, meninos. Como vocês estão? Estou preso. É dilacerante. E aí, são sementes de ódio e não de emancipação. São plantadas nesse sistema que é feito para destruir corações e mentes. Mas a gente insiste em florescer num asfalto fumegante. E as discussões proliferam. Esses meninos são fera, letrada no rolê, espiral sem fim. Eu queria aqui poder mostrar alguns podcasts que a gente fez, mas eu assinei assim termos gigantescos. Parece que a minha vida inteira vai ser desgraçada caso esse material vaze. Então, ao fim dessa, eu espero que seja um possível diálogo, que eu estou aqui olhando para a tela, ao fim desse diálogo tela a tela, vocês verão algumas das produções desses meninos em zines. São revistas autorais, artesanais. A gente já tem uma série de mais de 16 volumes em que as visões de mundo transgressoras, desobedientes, insubmissas e muito sagazes desses meninos são ali colocadas em toda a sua potência estética, criativa e muita cultura independente em movimento, instigante. Sempre na contramão, assumindo a marginalidade como força para a resistência. A gente vai indo pelas margens mesmo, pelos cantinhos, porque essa institucionalidade não serve para a gente. A gente segue em luta, tentando aprender como é que esse sistema funciona para destruir ele por dentro. E esses meninos, eles estão despertos e pulsantes. E o que a gente quer é que eles trilhem seus caminhos cientes de toda a sua potência criativa e de todos os mundos que eles podem inventar para finalmente viverem numa sociedade que os respeite como gente, como sujeitos e sujeitas, no caso das poucas meninas que estão cumprindo vida socioafetiva. Uma sociedade que não os queira aprisionar seus corpos e dizimar suas subjetividades. E aí, eu espero que a partir de hoje a gente tenha cada vez mais força nessa transmissão, que precisa ser coletiva, ecoando, e grades só servem para destruição. É isso. Obrigada. Ai, Pilar, eu não sei nem o que dizer. Eu tô emocionada. A Estamos, né? Adriele tá dizendo aqui que queria soltar um palavrão, mas não pode. Pode sim, Dri. A conversa é nossa. Além do seu relato, né? Eu não sei, nesse momento eu não sei o que está me emocionando mais. Você é saber de todos esses relatos que você colocou, se é saber que existe educadores como você que conseguem fazer essa leitura, que conseguem ter esse olhar e que tem esse, essa prática incansável, né? Bom, eu, eu enquanto você estava falando, me surgiram algumas dúvidas, assim, sobre esse processo todo.
né? É, antes, quando eu convidei a Pilar para vir falar, uma coisa que eu disse a ela é que nos debates e nos fóruns, né, sobre educação, a gente sempre discute educação para um determinado modelo, que não é, que não envolve em nenhum aspecto os centros da Fundação Casa, né, que não envolve em nenhum aspecto essa educação que chega a esse lugar, né? E aí a primeira pergunta é se existem esses lugares de debate, se vocês, enquanto educadores, têm algum lugar de mínimo encontro, assim, né, para conversar com outras unidades de outras cidades, de outros lugares. Quando você falou das medidas, essa é uma pergunta. A segunda é, quando você falou das medidas socioeducativas, e eu vim pegar o link aqui para colocar no site, a primeira coisa que aparece é uma mensagem de atenção dizendo que as informações sobre a assistência social estão sendo atualizadas na página da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social no novo portal do Ministério da Cidadania desde o dia 18 do ano passado, de dezembro de 2019. E aí eu fiquei em dúvida se está rolando alguma mudança sobre o que é esse trabalho educativo, se está rolando alguma mudança institucional e de constituição, assim, se você sabe de alguma coisa. E a última pergunta é, como é que está funcionando durante a pandemia? Como vocês, enquanto educadores, porque eu imagino que estar lá no dia a dia é uma forma também de ser um pouco, de ser o mínimo, né? Do ouvido, de ser o mínimo dos olhos para esses meninos, né? E agora vocês fora dessa instituição, como que está funcionando tanto a ação educativa quanto esse mínimo? Por enquanto é isso. Deixa eu ver se no chat rolou alguma coisa. Bom, a Márcia, eu vou ler, tá? Porque é por questões de acessibilidade mesmo, porque depois quando vai para o YouTube, o chat não vai junto. E aí as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual não conseguem ler o tanto de coisas que são comentadas aqui. Bom, Jade Guimarães disse batemos palmas aqui. A Adriele disse que queria soltar um palavrão. A Cristina disse muitas emoções, misturadas. A Márcia disse: terei que sair, problemas aqui em casa, mas assistirei depois. Estou encantada com a Pilar, feliz em saber que existem professoras como ela. Saio com um nó no estômago com o que ouvi e vontade de ficar mais. Pilar, sei que é difícil, mas tomara que este sistema nunca consiga tirar a poesia da tua voz e nem colocar grades na tua alma, ou aprisionar tua vontade de ser diferente. Que lindo trabalho. Aline, Pilar, uau! A Jéssica. Gente, um dia é uma vida. Que forte. A Jéssica ainda. São crianças, adolescentes invisibilizadas por nós. Que insano. No Chile existe o mesmo modelo chamado Sename. Mata os jovens pela sua integralidade. O Denison. Queria saber como é o dia a dia deles nessa pandemia. E a Fabiola. E se a Pilar quiser também comentar os zines, me dê um toque para eu ir passando as imagens. Bem na hora que você falou dos zines, a Fabiola caiu. E aí ela não conseguiu projetar os zines. Então, se você quiser comentar sobre eles também, aí eu vou fechar esse primeiro bloco. Pessoas do chat continuem à vontade para colocar suas coisas. E quem quiser abrir o microfone para falar, fique à vontade também, tá? É só sinalizar aqui. E a Jade acabou de colocar. Pi, você contou para eles que ia rolar esse papo aqui? Vou deixar agora para você. Bem, sobre os zines, Fabi, você conseguir deixá-los passando aí para o pessoal ir dando uma olhadinha na produção zica desses meninos, se rolar.
dá para ir passando. Eu coloquei algumas imagens dos nossos 16 volumes aí para vocês verem que eu não estou de brincadeira quando eu falo que a produção é fantástica. Nós não temos, pelo menos institucionalmente, nenhum tipo de diálogo com educadoras e educadores de outras instituições. O que nós temos, eu atuo lá no ensino formal, né? Então, o que nós temos é a nossa reunião semanal com os professores e professoras que atuam na mesma unidade vinculadora, então na mesma escola que atua nessas 3 unidades aqui de São Martim, que é onde a gente atua. E esse ano, essa reunião semanal foi separada por áreas, né, pelo governo estadual. Então, nem isso nós teremos mais, que era um momento em que a gente conseguia conversar sobre as práticas, fazer alguns combinados de projetos interdisciplinares, por exemplo. Para mim, a coletividade é de suma importância. Então, eu, pessoalmente, busco estar sempre em contato com as educadoras e educadores, principalmente da arte e cultura, que é com quem eu compartilho uma noção de prática pedagógica com mais alinhamento. Então, mas isso tem a ver com o meu histórico, porque eu já atuei na assistência social, conheço muita gente, conheço gente que trabalha na fundação no período da tarde, fazendo essas oficinas de arte e cultura, que são de capoeira, de dança, de grafite, de jardim, entre outras, literatura marginal, entre outras. Então, eu tento conversar, mas isso vem individualmente, assim, não tem um esforço institucional que faça algo nesse sentido. O dia a dia dos meninos em contexto fora da pandemia é uma rotina bem quadrada. Eles acordam entre 5 e 5 e meia da manhã, tomam banho, descem para o café às 6 e pouca, às 7 horas nas salas de aula, permanecem às 35, almoçam meio-dia e 40, a 1h15 começa o ciclo da tarde, que tem aí duas rotações. De 13h45 até 15h30 é um período, e de 15h45 até 17h30 é outro período. Num deles ocorre o ensino profissionalizante, no outro a arte e cultura, isso é rotacionado entre os centros. O profissionalizante também é colocado por ONGs, no caso aqui das unidades do São Martim é pelo SENAC, e os cursos profissionalizantes são grandiosos, como o curso de PowerPoint, o curso de Excel, o curso de garçom, o curso de que mais que tem? Enfim, alguns cursos nessa seara. Arte e cultura tem capoeira também. E aí, nesses períodos, às vezes rola o momento do esporte, porque o setor pedagógico é formado por agentes pedagógicos e também por 2 profissionais da área de educação física e 2 pedagogas, a gente fala no feminino, pedagogas, né? Por 2 profissionais da área de educação. Mas essas equipes estão quase sempre incompletas, então tem uma debilidade aí nessa oferta também. E às vezes à noite tem o período da educação física que ocorre na quadra lá em cima. E aí essa rotina da noite depende da gestão. Em alguns centros eles ficam na tela, como eles falam, por tabela TV. Em outros centros tem a troca de livros, tem centro que permite a ida de livros para os quartos, tem centro que não. Então, depende muito das pessoas que comandam essa gestão. Vocês podem imaginar como pode ficar muito mais lamacenta essa vida deles ali, se não vai um livro, um nada, uma carta lá para cima, né, para o quarto. E os meninos têm muitas oficinas de jogos, de cartas, que o próprio setor pedagógico organiza. Durante a pandemia, a gente teve fases, como tudo são ciclos, né, nessa nossa vivência horrorosa desse momento que a gente está vivendo. No início, em 16 de março, a gente já começou a não entrar lá dentro, foi a primeira medida.
E aí iniciamos o envio de roteiros para que o setor pedagógico fizesse junto aos meninos lá dentro. E para vocês terem noção, os roteiros que foram enviados em março, eu tive retorno deles, eles foram facilitados como oficina para os meninos em junho, final de maio. Então, teve uma morosidade também em como que a arte e cultura seria oferecida. Então, durante a pandemia, os meninos estão vivendo o quê? Tédio. Não tem mente em movimento lá dentro durante a pandemia, não. A gente teve ciclos e ondas de uma organização maior, em que a gente demandou encontros virtuais para conseguir ver a cara dos meninos, porque tem muita rotação, né, gente? Tem menino que fica 3 meses só, tem menino que fica 1 ano, mas durante essa pandemia está tendo uma rotação ainda maior. Então, para vocês terem noção, eu não conheço nenhum dos meninos quase que estava lá, que eu conheci em março. E aí, como que a gente vai fazer uma educação fundada em diálogo, em relação? A gente não sabe com quem que a gente está falando. Então, a gente demandou muito esses encontros virtuais para pelo menos ver os meninos. Tivemos que ir já com o Ministério Público também, teve que rolar uma pressão. Rolaram os encontros virtuais, mas assim, para organizarem uma tabela de horário, de data, com o nome dos educadores, já foi um parto. Então é tudo assim, sinceramente, toda semana. Você tem que, entendeu? Ficar ali lembrando, olha, vai rolar o encontro virtual, não vai, vamos fazer a planilha, não, a gente. E esses roteiros que a gente está entregando são facilitados lá pelo setor pedagógico, que está muito sobrecarregado, né? Somente os profissionais do centro estão frequentando as unidades, o que realmente significa um estado de ânimo para os meninos, assim, de uma ausência muito grande, porque eles viam mais gente, né? Tinha vários tipos de educadores, uns estímulos diferenciados que te fazem passar o tempo de uma forma mais construtiva. E agora, na pandemia, eles estão alijados de qualquer tipo de estímulo. Então, o setor pedagógico faz a aplicação desses roteiros, mas muitos deles voltam para a gente inacabados ou mal feitos mesmo, porque a gente sabe muito bem que sem a presença, né, da gente, da nossa figura de educadora ali para impulsionar, para incentivar, para estar junto, para estar do lado, para vamos fazer, dando ideia, os treinos não rolam. E realmente o setor pedagógico está muito sobrecarregado, porque eles estão com poucos profissionais lá na ativa, né? Mas tem também uma certa morosidade intencionada, na minha opinião. Essa é a rotina deles na pandemia. Eles estão tendo 2 horas de ensino formal, aí depende do horário em cada unidade. Tem unidade que eles estão acordando mais tarde, e aí estão tendo ensino formal das 10 ao meio-dia. E aí eu fiquei sabendo que a arte e cultura estava rolando. Mas as oficinas de arte e cultura estavam sendo oferecidas para 2, 3 meninos de 15, 20 que estão no centro. Os centros normalmente cabem 64 adolescentes. Durante a pandemia, esse número abaixou muito, porque logo no início da pandemia teve uma normativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que disse que todas as medidas socioeducativas relacionadas a atos infracionais mais leves deveriam ser cumpridas em liberdade ou então depois retornadas. O que mais estão perguntando ali? Não, tinha mais uma coisa aqui durante a pandemia, como é que está funcionando. O que está mudando nos sites, provavelmente, Red, tem relação com a mudança institucional do desgoverno, né? Que mudou os nomes das secretarias todas e tal. Porque não sei, pelo menos, não é do meu conhecimento, nenhum tipo de alteração nessas medidas, não. Tem mais alguma coisa? Tem vários comentários aqui novos. A Cristina Alguém comentou, quer falar desenho. comigo? Gente, abre o microfone, fala. Jade, abre o microfone.
Eu vou ler rapidinho aqui as coisas que comentaram, tá? Cristina, desenhos significativos, lindos, parabéns pelo seu trabalho. Débora, Pilar, gratidão por compartilhar sua experiência com a gente. Tenho a impressão que vivemos numa bolha chamada universidade, também sou professora da EDIC, e que muitas questões sociais não nos atingem. Te ouvir nos faz sair da zona de conforto, refletir e pensar sobre nosso papel enquanto professora. Bom, Adriele perguntou, qual a média de idade dos meninos? Aí eu depende da, comento, pode depende responder. da idade, porque a medida socioeducativa ela pode ser aplicada como responsabilização para adolescentes que estão entre 12 e 18 anos. E aí tem uma separação do sistema de justiça, da vara da infância e da juventude, que coloca algumas unidades com algum tipo de característica específica, ou delitos leves, ou primeiro ato infracional, ou meninos mais velhos. Então, no nosso caso aqui dos 3 centros, é que, assim, no geral, a média, a esmagadora maioria dos meninos que cumprem medida socioeducativa tem entre 16 e 17 anos. E no nosso caso aqui, desse complexo, como a gente chama, das 3 unidades de São Martim, Casa Andorinhas, Casa Campinas, Casa Mestre Carlos Gomes, tem diferenciações entre as casas, que elas dependem ano a ano, isso vai mudando, mas os meninos têm entre 14 e 18 anos, assim. A maior parte das medidas socioeducativas, a média é de 9 a 1 ano, 9 meses a 1 ano. Mas tem menino que fica 3 meses e tal. E eu já vi um menino apenas de 12 anos, mas, por exemplo, a casa, acho que é Amazonas, ou é Jequitibás, a Creuza deve saber. Uma delas é para meninos bem, bem, bem novos. Tá? Continuando aqui, né? A Débora tinha comentado sobre essa questão da zona de conforto, e aí eu comentei aqui que, ao mesmo tempo que parece ser tão diferente, tem algumas coisas que se repetem, né? Então, quando você diz que há esse comentário de não faz tal coisa, que senão os meninos acostumam, né? Que nem você contou da sua situação aí com a música, a gente também ouve isso na creche, sabe? Tem uma fala do tipo, não pega o bebê no colo, senão ele acostuma com o colo. Não faz tal coisa, que senão as crianças vão acostumar. São falas, né, que eu consegui ver, assim, pela sua maneira de descrever, essa visão de disciplina, né, aliada a essa de mãos dadas com a segurança, como você colocou, esse entendimento de disciplina como sinônimo de controle, né, eu acho que esse tipo de pensamento leva a esse comentário, assim, sabe, de não faça tais coisas a mais, porque senão eles vão acostumar, e aí todos os educadores vão ter que prover esse tipo de coisa como se fossem benefícios, né? Não, com E é o certeza, a escola básico que, como um todo né? é emburrecedora. Assim, né? A É, escola baseada no currículo estoico e parado no tempo é emburrecedora, não tem outra saída, não. e é resistir e, tipo, tomara, né? Que eles se acostumem mesmo e peçam. Porque se é melhor, se é à frente, por favor, que se acostume e que honra poder ser a pessoa que vai estimular esse novo comportamento. É, Depois, a, a Cleusa, se você quiser comentar alguma coisa, eu vou adorar, mas não quero te pôr na berlinda também, não, que eu sei que você não gosta muito de microfone. O Denilson colocou aqui, Pilar, por que ao deixar a Fundação Casa, 30% dos adolescentes não retornam à escola? De- Você quer que eu coloque as outras perguntas ou quer responder uma por uma? Tem mais? Tem, acho que tem. Só vou conferir. Não, não tem. Os outros são comentários. E não tinha Pode, mais pode. nenhuma dessa, né? Pergunta não, tem só comentários aqui. A Beatriz, sim, a universidade está longe da realidade desses adolescentes, o ideal do adolescente é o apresentado em Malhação. E olha que agora tem adolescentes negros, antes parecia uma escola sueca.
Tem a minha pergunta, a Pi não respondeu, a Jade colocou. Ah, ela perguntou se você Não, os meninos comentou não com os estão sabendo meninos. porque é isso, é uma morosidade de contato. A gente está sem encontro virtual desde o início de agosto. E esses roteiros que eu disse que a gente envia, tem um dos professores parceiros nossos que está com um atraso de mais de 40 roteiros. Então, assim, a gente envia e não sabe o que é feito desse roteiro. Então, você cria vídeos, eu gasto umas 12 horas editando um vídeo, pensando, colocando transição, tentando colocar uma coisa legal, fiz um negócio dos Pantera Negra, todo Xananaus. E aí, não sei o que é dado desse roteiro, ele não chega nos meninos. E aí a gestão fala assim, não, mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente envia. Eu vou enviar para o além? Eu vou ter todo um trabalho sem saber onde que ele chega? Mas parece que a gente é zumbi, né? E aí eu recebi agora umas oficinas de fotografia maravilhosas e que eles responderam assim de uma forma. Eu queria ler depois, não vai dar tempo. Uns comentários sobre umas fotos incríveis, Dá uma tempo, Pilar, sempre dá sensibilidade. tempo. E eu enviei esses roteiros em abril. Eles foram realizados em setembro. Então, assim, uma confusão. Respeito ao processo pedagógico não tem, porque a gente não pensa numa linearidade, né? Eu, pelo menos, penso em oficinas temáticas gerais, assim, porque tem uma rotatividade, entra e sai menino o tempo inteiro, mas você pensa, tipo, né? Vamos falar industrialização, capitalismo, surgimento das cidades, algum tipo de linearidade você pensa, mas elas, para mim, finalizam-se em si. Só que um trem que você mandou em abril, ser colocado no meio de outro tema completamente diferente em setembro, dá aquela quebrada, né, no processo pedagógico, mas a gente lida com o que a gente tem, né? Então, vamos lá, ficou ótimo. E, e, Pilar, você manda esse roteiro e é a galera dessa equipe pedagógica que tenta aplicar, é isso? E essa Isso, é só a que eles mesma equipe que resolve também as questões burocráticas de transferência de escola, que você falou, das outras coisas todas. Isso, setor pedagógico. Aí no setor pedagógico Tá, a equipe seria formada por 3 agentes pedagógicos, a coordenação, 2 pedagogas, 2 pedagogos ou 2 pedagogos e 2 profissionais da área de educação física. entendi. E a questão do direito desses adolescentes terem acesso ao ensino remoto não teve aplicação, né? Eles estão tendo mais acesso do que muitos estudantes de escolas públicas no mundão, né? Porque, assim, a questão de dados, de equipamento, está se mostrando completamente ineficaz e ineficiente no contexto das escolas públicas no estado de São Paulo. A gente tinha que ter uma internet livre para todo mundo com fornecimento de equipamento. Os relatos dos professores da rede sobre o retorno das atividades que eles postam no Google Meets é ínfimo. Sim, sim. Denison, você não quer abrir o seu microfone, querido? Você está fazendo tantas perguntas interessantes. Abre o microfone, fala com a gente. Pode abrir a câmera também. Só lembra de fazer sua audiodescrição, que é descrever brevemente assim como é seu rosto. Ver se ele responde alguma coisa. Denison? Acho que não. Não gosto muito, sou muito Por que tímida. 30% não retorna para a escola? Porque a escola não acolhe, né? Essas pessoas. Tem muitas escolas que simplesmente dizem que não tem vaga. É uma situação bem complicada conseguir vaga para os meninos egressos da Fundação Casa no sistema público. E quando eles chegam na escola, eles são estigmatizados. Muitos dos meninos que estão na fundação estão excluídos do sistema educativo formal há muitos anos. Assim, tem menino que está fora da escola há 5, 6 anos. E voltar, imagina, para a escola depois de ter passado na fundação é complicado, num ambiente que não é nada acolhedor, que não reconhece as suas potências para além da defasagem curricular que você apresenta e enfim. E as tretas da vida cotidiana, né? Muitos têm que trampar para sobreviver, muitos voltam para a esquina, mas principalmente na minha análise, aí não é nem opinião, isso tem a ver com uma inabilidade da escola
de acolher e integrar, né, esses adolescentes que estão vivendo essa ausência há muito tempo. Eu não sei se esse número está certo, porque eu achava que era um pouco mais até. E esses roteiros que a gente envia, tem assim, milhares de olhos passam por eles. Você é julgada e desapreciada por assim uma multidão de pessoas. Tem a, tem a nossa coordenação da escola, a coordenação de cada centro, e aí alguns, um ou outro, vão para a supervisão da Fundação Casa, que é um grupo de pessoas caquéticas, e para a supervisão da diretoria de ensino. Então, por exemplo, toda semana a gente envia, nem todos são avaliados, mas quando você tem uma negativa, como eu tive recentemente, quando você se posiciona, seu roteiro começa a ser negado. E aí todo mundo vai olhar para aquilo e vai começar, né, a questionar a sua metodologia, a escolha do seu tema, ou por que você está fazendo isso, ou não tem material, ou não vem sentido, ou quando eles falam muito que querem metodologias diferenciadas, quando elas chegam, não dá, não dá. Você fala assim, vamos construir um sentido para a educação, né? Precisamos levar temas, atividades que construam uma identificação, né? Que cada menino sinta-se ali parte, que ele perceba potência naquilo que a gente está fazendo. E aí, isso é colocado em ATPCs, que são as nossas reuniões semanais, é solicitado, mas quando vai, não dá, não pode, não pode. Eu imagino que o seu roteiro, Pilar, deve ser um que com certeza é visto toda vez que chega lá, né? Deve ser até emocionante. Ei, abrir o microfone. Jade, faz sua audiodescrição, tá? Tá. Oi, gente. Meu nome é Jade, sou irmã da Pi. Sou branca, tenho cabelo preto, curto, olhos castanhos e cabelo também. Eu quero perguntar para a Pi de algum retorno que ela já teve de alguns adolescentes que já saíram e como foi, algum relato assim que você queira compartilhar. Por favor. São poucos os contatos que eu tive com meninos que saíram, porque é proibido a gente dar o nosso telefone para eles. Mas a gente subverte essas proibições, né? Eu já tive retorno de um que entrou em contato comigo pedindo para eu ligar para um terceiro, falando para ele frequentar a LA, porque se descobrissem que ele estava fugindo da liberdade assistida, que é não ir lá assinar as oficinas semanais, ele ia ser colocado na Fundação Casa de novo. Então ele me ligou para pedir para ligar para o outro, para convencer aí e lembrar ele que lá dentro era horrível. E um adolescente que hoje já é um jovem adulto, que eu até convidei para estar aqui hoje, mas não rolou. Queria muito que ele estivesse aqui para brindá-las com um relato que ele buscou a universidade, está cursando agora, já entrou e saiu de 2 cursos, enfim, não sei o que ele vai escolher ainda, mas seguiu nesse caminho da educação e ele sempre comenta que quando tem possibilidades pedagógicas lá dentro, isso se constitui como um oásis meio assim, sabe? Ele diz que quando era dia de alguns educadores ou de alguns professores com os quais ele conseguia dialogar, ele se sentia muito melhor, ele esperava por esse dia, era um dia de menos morte. Então a gente percebe aí como um olhar, um acolhimento, é isso que a Rete falou, uma conversa, ser tratado como humano, né, gente? Assim, você perguntar como tá, pegar na mão, olhar no olho, perguntar de alguma coisa que ele te contou na semana passada. Isso conta muito para eles, porque a gente percebe a dor e a dureza dessa saudade que está em todos os momentos da vida desses meninos. Quando um adolescente não tem visita, que as visitas acontecem aos sábados,
Na segunda-feira a gente percebe ou que ele tá morocochô ou que ele tá puto da vida. E aí não tem o que... Não tem. Tchau, Cleusa. Obrigada, Pi. Ô, Pi, se seu ex-aluno que ia vir hoje conversar com a gente, se ele tiver um momento mais oportuno e quiser nos presentear com uma conversa de portão, seria fantástico. Leve esse convite para ele por nós, por favor. Levo. E você falou que as visitas são aos sábados, né? Mesmo na pandemia, aconteceram visitas? Eles permitiram? Não. Não. Então, eles estão sem visitas desde abril? Eu acredito que uma visita ou outra estão acontecendo, mesmo com as medidas sanitárias. Foi instaurada uma tentativa de realização de encontros virtuais, mas quais vocês imaginam que são as famílias que têm o smartphone para instalar Skype? Então, E o título da nossa conversa hoje, ele vem de uma fala de um adolescente, né? Que foi aluno seu. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa cena, como é que foi esse contexto que você essa é ouviu uma isso. fala frequente, ó, tá até o Zine agora. As grades só alimentam ódio. Quem inventou as grades não sabe a dor da saudade. É uma fala frequente lá. Assim como podem prender meu corpo, mas não meus pensamentos. Estou num navio, tem uma que é assim, estou num navio, eu não lembro agora, a esmo, alguma coisa assim. Podem apagar tudo o que fiz, mas não apagam o bem que eu fiz para aqueles que eu amo. Eles têm umas frases clichê de uso comum e comunitário ali, e uma delas é essa de quem inventou as grades não sabe a dor da saudade, e para mim ela é muito simbólica, porque muitas vezes a gente desumaniza aquelas pessoas que a gente vê como criminosas, né? A gente legitima qualquer tipo de violação de direito ou de vivência indigna que pode ser colocada para elas. E esquece que por trás desse indivíduo que se convencionou chamar de criminoso, tem uma história, uma experiência, uma trajetória. Então, a saudade é frequente ali naquele lugar. A saudade de poder escutar uma música, de escolher o que você vai fazer, falar, conversar, mas também de toque, de abraço, de pessoas que você confia e ama. E a gente está falando de adolescentes. Eu não sei quem aqui já atuou com adolescentes. É um grupo de pessoas que está vivendo a sociabilidade numa época em que ela é a principal referência da sua vida. E ali eles perdem todo e qualquer vínculo com o que eles conhecem. Então, isso é para sensibilizá-las de que não tem chance essa instituição. Ela só precisa ser completamente demolida. Essa fala de hoje sua traz para a gente do quanto é importante não só a gente ter noção disso, mas de se inteirar também, inclusive, sobre essas tentativas da redução da maioridade penal, e essas outras formas, né, de encarcerar, de continuar esse encarceramento, de aumentar esse encarceramento. Porque a Fundação Casa é a representação ínfima do que é a prisão de adultos e adultas, né? Que perpetra e permite muitas mais violações de direitos. Então, eu acho que a gente que se sensibiliza com a vivência e a opressão sofrida e vivenciada por esses adolescentes
nunca, nunca esquecendo da sua sagacidade, da sua rebeldia, das suas transgressões, das suas subversões, nunca deixando de valorizar as suas práticas, as suas ações e as suas visões de mundo, a gente esquece que dentro das prisões é muito pior. Imagina colocar um adolescente de 14 anos lá dentro, vai ser feio de gato sapato. Sem contar que a gente já tem um compêndio de estudos, de pesquisas, para nós, né, que somos de uma trupe que respeita e valoriza a pesquisa, estudo e educação, não dá para a gente entender o aprisionamento como saída para nada, porque já está mais do que provado de que ele é uma cilada. Daqui a pouco eu vou cantar um pagode aqui, porque tô me sentindo meio sozinha, gente. Só a Rete conversa comigo. Boa noite, vou falar um pouquinho com você, então. Eu sou bem faladeira, viu? Tudo bom? Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica. Eu sou chilena, por isso que eu mencionei o Chile. Tenho cabelos ao ombro. Estou na transição do branco do vermelho pintado para o branco. Eu sou professora da creche, acabei de me aposentar. E realmente, como a Rete e as meninas vêm falando, né, a gente vive numa bolha muito bonita. Lógico, temos os nossos problemas sempre, né? Todo lugar. Mas são crianças felizes, são crianças, não sei se felizes, lógico, mas que têm infâncias respeitadas e a gente luta, trabalha por isso, né? E aí eu queria, justamente hoje, eu assisti um vídeo sobre, né, esse novo momento que o Chile está vivendo, né, onde a Constituição vai ser revisada e tudo vai, se Deus quiser, realmente funcionar naquele país que está uma desgraceira, né? E justamente aparece um jovem no meio da rua, no protesto, falando sobre o Sename, que vem a ser o antigo FEBEM, ou tem a ver com o mesmo que se desdobra, Casa Amarela, Fundação Casa, enfim, é o mesmo modelo, né? Excludente, horrível. E aí ele pungentemente ele fala de que os adolescentes são estrupados, são maltratados, tem violência física nesse lugar, né? O tal do Sename. E eles são chamados de nomes muito fortes que nem consigo repetir aqui, tá, gente? Mas assim, coisa muito forte. E ele chora, e aí quando esse ser humano sai do Sename, né? Quando ele alcança a maioridade, ele já é um ser destruído completamente. É o mesmo que você disse. E aí eu quero só falar o que você disse e fazer jus ao que você disse. Eu acho que essas instituições não têm mais solução nesses modelos que mais destroem as crianças e adolescentes do que agregam, o que a sociedade vem acolher depois. Então, para mim, a solução é destruir essas instituições, assim como o Chile, eu acho que deve destruir o tal do Sename, por causa da perversidade e da destruição do ser humano por completo, né? Em todas as suas formas. E assim como você vivencia, né? Você que dá um pouco de alento para esses adolescentes, alegrias, né? Mesmo que perenes, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que nós temos que lutar para o fim desse sistema, né? Não é possível. E isso vai perpassar pelo que vem aí para frente, gente, porque agora, nesse momento, sinceramente, eu sinto que a gente está de mãos atadas, nada anda nesse país, nada sai de bom, entendeu? Mas vamos mirar para frente, vamos nos organizar como coletivo, como povo, e principalmente uma coisa que você falou me chamou muito a atenção, e a gente vem discutindo em alguns coletivos, a questão da humanidade. Nós temos que voltar, gente, voltar a ser humanos, né? Ter essa empatia com o outro. E essa humanidade que está se perdendo cada vez mais. A gente tem que voltar, a gente vai ter que retomar, não voltar à normalidade, a gente tem que repensar tudo depois dessa pandemia. Nas próximas eleições, a gente vai ter que repensar que mundo a gente vai querer para essas crianças, para esses indivíduos, porque do jeito que está, não dá.
tem que destruir tudo. Bom, e aí, finalizando, te dar os parabéns e que, por enquanto, não é destruído, que você faça essa diferença. Parabéns, foi uma fala maravilhosa, uma experiência de vida incrível, e a gente tem que, sim, se sensibilizar com essa realidade que está tão pertinho de nós e que a gente não enxerga. Então, muito obrigada, tá? É uma instituição que precisa ser destruída e eu não sei como, mas os meninos saem fortes lá de dentro. Eu não entendo de onde que vem a força que eles guerreia, e eles não se destroem. Eles buscam projetos de vida, muitos acabam na cilada novamente da criminalidade ou no mundo, se veem sem saídas, né, num buraco, mas muitos outros conseguem permanecer vivendo. Caio? Oi, eu sou o Caio. Eu sou um homem gay, amarelo. A minha câmera está desligada porque ela não está funcionando. Então é só isso que vocês vão ter de mim. Pilar, você falou que a experiência na Fundação Casa é ínfima comparada com a das prisões convencionais. Falta mais falar isso sobre mim. Eu sou estudante de biologia, de licenciatura de biologia, em Viçosa, e num dos estágios eu atuei no presídio de Viçosa. E eu não presenciei nenhum desses atos, mas, né, na atividade docente a gente dialoga, a gente sabe o que está acontecendo na vida deles, porque a gente pergunta. Então, nossa, espera aí que eu tenho que preparar o coração para falar dessas coisas. Mas só uma pergunta assim, um pouco fora de contexto antes. Eles podem usar caneta e lápis? Eu não falei sobre isso, né? A gente precisa ter todos os materiais contados, depende do centro, às vezes 2, às vezes 3 vezes por pessoas diferentes para entrada e para saída. E aí a gente constrói alguns combinados com os meninos. Por exemplo, eu que gosto de trabalhar com produções, eu levo muito material. Eu acho que a oferta de uma multiplicidade de materiais, de cores, de possibilidades, engrandece a nossa produção. Então, para isso acontecer, a gente combina, mas não vou ficar passando uma de bocó aqui na frente contando negocinho, entendeu? Ou vocês me dão isso tudo pronto, contado no final, porque eu não vou fazer papel de bocó. E aí a gente combina, mas muitas vezes acontece desses materiais, sumiu a caneta, a carguinha da caneta, ou a ponta do lápis, ou quebrou o lápis no meio. E aí eles todos são vistos, né, como possíveis instrumentos para sei lá o quê, ou seja para pichação no banheiro, ou seja para enfiar mesmo em algum lugar. Então, tem um controle muito grande, sim, dos materiais. Uhum. Então, é que eu não sei, eu não tenho experiência com outras unidades, eu nunca conversei com outras pessoas, mas isso é uma coisa que me chocou muito, porque eles não podem usar a caneta com tubo, eles usam só a carga. E daí, já que eles não conseguem escrever porque daí a mão deles começa a doer, eles enrolam um papel do próprio caderno, só que daí o caderno acaba. Então eles têm que escolher entre conseguir escrever ou ter algum lugar para escrever. E eu não sei o que acontece porque... é que é muito emocionante tudo isso, quando eu lembro deles, não deles falando, porque isso não foi eles que me contaram. Mas num dia que eu fui lá, porque a gente também nunca sabia quando ia ter aula ou não. Isso era outro problema da escola, que ficava no presídio. Nem eles sabiam quando ia ter aula ou não, porque era muito dependente da vontade dos agentes e da disponibilidade, porque eles trabalham de 24 horas e folgam 2. Então, em alguns dias não tem aula, porque não tem agentes para nada. Então, não tem aula.
vários dias não tem aula e você só sabe quando você chega lá. Um dos dias que não teve aula não foi porque faltava agentes. Esse era um dia que quase todos os agentes estavam, porque eles estavam fazendo um tal de procedimento. O que era o procedimento? Todos os presos, os detentos, eles ficavam nus, num pátio, todos juntos, enquanto os agentes vistoriavam todas as celas, procurando drogas e fazendo a limpeza. Acontece isso uma vez por mês. Então, uma vez por mês, os alunos, para quem não estava dando aula, ficavam pelados, desumanizados, violados, no meio de várias outras pessoas, na mesma situação que eles, enquanto... enfim, eu não quero lembrar disso. Até me perdi, peraí. E daí eu não sei se na Fundação Casa acontece a violação da dignidade da pessoa nesse nível. Mas eu também não sei se é tão diferente, porque se eles tivessem a oportunidade de fazer isso com menores de idade, eu acho que eles fariam isso também. Eu não sei mais o que eu quero falar. Deixa eu ver. Se eu lembrar de outra coisa eu falo, que eu tô ficando perdido, porque daí as coisas vão voltando na memória e é uma bosta. Enfim, encerro minha fala. Muito obrigada por compartilhar com a gente. A experiência de entrar numa instituição que aprisiona adultos Primeiro que a gente passa por revistas vexatórias. E essa é, inclusive, uma das lutas ainda mais urgente, porque muitas famílias acabam deixando de ir, porque é muito humilhante, né? Você abrir suas pernas para alguém enfiar a mão dentro da sua vagina e procurar coisa dentro dela. Como educadora, isso não acontece comigo. E na Fundação Casa, essa revista não ocorre, das famílias que entram. Mas as revistas dos adolescentes acontecem, nem sempre nus. Eles ficam nus para a revista quando ocorre a perda de algum material, quando sentem falta de alguma coisa ou quando tem suspeita de entorpecentes ou de algo nos quartos. Aí acontece essa revista. Mas eles são revistados por cima da roupa mesmo, todos os dias, umas 3 vezes por dia, quando sobem e descem do quarto para as salas multiuso, ou quando vão para as salas de biblioteca, que são no segundo andar em alguns centros, ou quando vão para a quadra. A Cleusa, que estava aqui, professora de português, ela tentou várias vezes fazer projetos, né, para ter um dia diferente na biblioteca. E com essa coisa que você disse, Caio, dos funcionários, né? Não tem funcionário suficiente, não dá para subir, então você planeja. Os professores de educação física passam muito por isso, de chegar e a única coisa que ele pode fazer é montar a mesa de ping-pong numa sala que não cabe nem a gente, coloca a mesa, só cabe os 2 meninos, ficam um para fora da porta, os outros todos no corredor, porque não cabe, mas a única coisa que ele pode fazer é o ping-pong, porque não vai subir para a quadra nesse dia. Então, assim, seu planejamento é vilipendiado à mercê da vontade de agentes socioeducativos, gente. Isso é nojento demais. Que agentes socioeducativos tenham mais autonomia sobre o seu planejamento do que você mesma. Mas os meninos são, sim, revistados cotidianamente, nem sempre nus. Mas quando há suspeita ou encontram algum tipo de substância nos quartos, acontece como acontece nas prisões. Tem o choquinho, que vai na Fundação Casa, eles chamam de choquinho. Sabe a tropa de choque? Choque, 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 choque. Chega na fundação, todos de preto. E os meninos eu também não presenciei, mas não tem por que eles mentirem sobre isso. Contam que muitas vezes foram colocados nus ou de cueca, sentados em chão que é molhado intencionalmente com a mangueira, para que eles fiquem ali de cócoras esperando todos os quartos serem revistados. Gabriela? Pilar, antes de eu fazer meu comentário, eu quero fazer uma pergunta. Os meninos dessas 3 unidades de São Martim, no geral, são dali da região? Você não fez sua audiodescrição. Ai, Não. gente, eu faço depois.
Não, as Fundações Casas de Campinas recebem adolescentes de toda a região metropolitana e também de cidades arredores. Pedreira, Tolândia, Amparo, até de Limeira, porque Limeira tem outro complexo de Fundação Casa, mas Limeira é tida como uma unidade que é na segurança. Então, às vezes, meninos de outros lugares são enviados para lá como castigo, e aí não cabe os meninos de Limeira lá mesmo em Limeira. Então, eles são, eu ri de... E aí eles são enviados para cá, porque assim, a preconização é que o adolescente seja internado na unidade mais próxima ao seu contexto territorial para facilitar a visita. Mas, por exemplo, quando um menino se mostra, sabe essa coisa que as pessoas falam? Características de líder? Ele é colocado em outro centro. Ele é mandado embora. Os centros de Limeira são na chegada de Limeira, de Campinas para lá. São os prédios amarelos que a gente vê da rodovia. Eu, se não me engano, são 2 ou 3 que tem. E o castigo maior é ser enviado para uma das unidades de São Paulo, em que lá quem comanda são os agentes da segurança, lá é o castigo maior. Eu já tive a oportunidade de conversar com um educador da arte e cultura que atua nesse centro, numa manifestação da Onda da Defesa da Educação de maio do ano passado, e a gente se trombou porque a gente estava com os cartazes, os meninos fizeram cartazes para eu levar para a manifestação, e os dele também, e aí a gente viu os cartazes, reconheceu as letrinhas, e aí conversamos. E aí lá a transparência da violência é muito maior. Porque é isso, a gente aqui tem uma certa parceria com o Ministério Público. Conseguimos encaminhar algumas denúncias, conseguimos manter algumas apreciações de direito, denunciar a violação. Mas depende de quem está no Ministério Público. Demison quer falar. Pare, Demison. E aí eu imagino que a gente vai se encaminhando para o fim, porque o nosso teto é 21 horas. Eu vou falar rapidinho, enquanto o Demison não vem. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, gorda, cabelos compridos, castanhos escuros, os olhos também castanhos escuros. Tenho sardinhas, que acho que não dá para enxergar. Tô de trança, uma camiseta laranja. E é isso. Eu só ia terminar de falar que eu tenho uma relação de amor muito forte com o São Martim. Eu trabalhei 5 anos na creche lá na Domingos Walter. E eu tenho muito carinho por aquela comunidade. Por isso que eu perguntei. Eu gosto demais deles. Nossa, tenho muita saudade deles. Foram 5 anos muito bem gostosos dos vividos ali junto deles. Assim. No começo foi meio tenso, porque se eu tenho essa cara agora, imagina quando eu comecei a trabalhar em 2009, né? E era um tal de ir na sala da diretora, essa menina não vai saber o que vai fazer, ela não sabe cuidar do meu... Foi um perereco, assim, tira ela daí, foi um negócio, né? Mas aí, quando eu saí também, não, fica, os choros e não sei o quê. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquela comunidade. São Martim, meu coração. Acabei. Quem vem? Não vem? Cadê o rapaz? Oi, Olha, ele veio. oi, boa noite. Eu sou o Demison. Sou negro, tenho cabelo crespo, olhos castanho escuro. Pilar, sua palestra muito boa, gostei muito. Eu sou de Salvador, Bahia, estou morando agora em Amparo e queria saber que quando eles chegam,
tem alguma punição para eles? Ou eles só ficam presos mesmo? A ideia da Fundação Casa, né, em tese, não é vista como punição, é vista como uma responsabilização pelo cometimento de algum ato infracional. Então, o adolescente chega quando ele sua medida socioeducativa vai ser cumprida como internação, muitas vezes ele passou por um período provisório de até 3 meses numa unidade de internação provisória, esperando a definição aí, se ele vai ficar em liberdade assistida, em prestação de serviço na comunidade, ou se ele vai ficar em internação. Quando ele é, então, colocado para internação, o que acontece é que tem que fazer aquele PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. E aí, junto com o adolescente e sua equipe, a ideia é construir o que vai ser trabalhado prioritariamente com esse adolescente, levando em consideração seu contexto socioeconômico, sociocultural, socioespacial, territorial, familiar. A ideia é olhar individualmente, qualificadamente, para a vida e trajetória desse adolescente e ponderar medidas possíveis dentro da instituição. A gente está falando de uma instituição pública, que é comandada, presidida pelo secretário de Justiça do Estado de São Paulo, que até o ano retrasado era também um grande chefe da igreja neopentecostal. Então, essas articulações políticas dizem muito, né, do que vai ser priorizado ali dentro, além de que a gente vive uma degradação, uma insalubridade cada vez maior de serviços públicos. Então, muitas unidades da Fundação Casa têm seus quadros de funcionários em grandiosa defasagem. Muitas vezes, um desses técnicos, desses cargos técnicos, que deveria atender, sei lá, 10 adolescentes, está sob responsabilização de muitos mais. Então, não conseguem que esse PIA seja realmente construído coletivamente. Muitas vezes ele é feito para inglês ver ali, só para constar do relatório, o adolescente nem sabe por onde que passou. O adolescente deve ser informado do seu plano individual de atendimento em até 15 dias da sua estada dentro da medida de internação. Mas muitas vezes o adolescente já está 3 meses lá dentro e não sabe nem por onde passou, nem o que é PIA. Então, essa é o que acontece de cara ali dentro. Não se fala em punição, mas, na minha análise, a punição ocorre desde essa responsabilização judicial, né? Porque é uma punição quando uma medida socioeducativa que poderia ser muito mais branda, como uma advertência ou mesmo uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, é colocada como internação de acordo com o CEP dos indivíduos, com a raça, com a classe social, né? Tem estudos demonstrando como que o racismo institucional está presente no sistema judiciário, delegando penas muito maiores, no caso do sistema prisional adulto, para homens negros jovens. E na Fundação Casa isso acontece também, porque eu, nesses 3 anos de trajetória ali dentro, nunca vi um menino de classe média cumprindo medida socioeducativa. Esses meninos recebem advertências, ou nem chegam a ser ouvidos pelo juiz ou juíza, né? Eles têm direito a uma defesa justa, bem informada, qualificada. E aos meninos da periferia, para quem é aqui de Campinas, Campo Grande, Osiel, Gleba B, Monte Cristo, São Martim, São Fernando, é reservada a internação numa dessas unidades, como já dissemos, vilipendia. Pilar, muito obrigada. Deixa eu só desligar aqui. Que tá dando eco. Aí. Muito obrigada pela sua fala.
por estar aqui conosco. Foi imensamente engrandecedor, com toda essa poesia para falar desse tema tão complexo e que te toca tanto também, né? Dos meninos. Quando você fala os meninos, é uma coisa muito. Os meus meninos, né? Então, a gente agradece muito por essa conversa, estávamos ansiosos também.